Olá, Station Kids, espero que esteja bem você, a sua família, e desejo nesse momento que mais da presença de Deus esteja em seus lares, porque junto vamos estudar a palavra do Senhor. Então vamos orar para em seguida a gente partir para a nossa segunda aula do ensino do livro de Esther? Senhor, agradeço pela vida de cada criança, de cada família que nesse momento está tirando um tempo para estudar e ouvir a sua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem agora sobre nós, abre a nossa mente, nos permita ter entendimento de tudo, Senhor, que a sua palavra pode nos trazer para aprendermos a vivê-la, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Crianças, em todos os lugares a gente vê que existem regras, né? Regras para que se mantenha a ordem. Porque se cada um fizesse o que quisesse, o que bem entendesse, imagina a confusão que isso não ia virar, não é verdade? Porque cada um acha bom uma coisa, ruim a outra, não ia dar certo. Então a gente pode ver que existem regras na escola, regras na igreja, regras no meio da sociedade. Por exemplo, a gente não está vivendo essa pandemia do coronavírus, não tem umas regrinhas de conduta que a gente precisa respeitar visando a nossa saúde? Não temos regrinhas dentro de casa? Então, trazendo esse contexto de regras, eu queria que vocês entendessem que lá no passado também existiam algumas regras. Regras essas para, por exemplo, respeitar a autoridade de um rei. Lembra do rei Assuero, que foi contado na história? Que fez uma seleção de várias meninas para escolher para si uma esposa, e a escolhida foi a Esther. A Esther virou a rainha. Então, para que possa se entrar na presença de um rei, comparecer à presença de um rei, não podia ir a qualquer momento, a qualquer hora. O rei tinha que convocar a rainha. Então, se ela desobedecesse, se ela fizesse essa violação da lei em comparecer-se à presença do rei sem ser convocada, isso era extremamente perigoso e haveria grandes consequências. Então hoje, para a nossa segunda aula, a gente vai entender por que a rainha Esther precisou violar essa lei e passar por esse grande perigo e tentar adentrar a presença do rei para conversar com ele. Então preste bem atenção na história. E lembre-se, crianças, a Esther tinha um propósito na vida dela. Lembra que eu falei do propósito que cada um de nós temos, que Deus preparou pra gente? Ela era temente a Deus, obediente a Deus. Então no decorrer da história você vai entender o porquê ela pôde violar essa lei. Entendeu? E a gente não pode esquecer de um versículo que nos fala em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos ver junto aqui, ó. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A nossa história que vem sendo contada é lá no reino da Pérsia, que tinha como rei o Assuero, e ele determinou que um homem fosse líder absoluto lá do seu reino, e o nome dele era Ramã. Só que o rei não sabia que esse Ramã, ele era malvado, sabe? Ele não gostava de Deus, não gostava do povo judeu. E você sabe que o primo que cuidou da Esther e mais um monte de pessoas que viviam nesse reino eram judeus. Então, certa vez, esse Ramã pegou uma birra do Mordecai, porque o Mordecai ele não queria se curvar diante de nenhum outro tipo de rei, porque, sendo ele um homem que acreditava em Deus, ele só se curvaria a Deus. Então, esse Ramã ele teve uma ideia muito malvada de castigar não só Mordecai por não querer obedecer a essa regra que ele estava impondo, mas a todo o povo judeu que morava no reino da Pérsia. Aí Ramã deu um de fofoqueiro, sabe? Foi lá no ouvido do rei falar um monte de coisas ruins sobre Mordecai, sobre o povo judeu, que eles não estavam obedecendo as regras, tudo visando praticar o mal contra eles. Porque o objetivo desse Ramã
era matar o povo judeu. Então esse Haman conseguiu convencer o rei deu autorização para ele escrever um decreto que mataria todos os judeus. Imagine Mordecai e o povo judeu, quando ficou sabendo disso, ficaram desesperados, morrendo de medo, porque eles estavam correndo perigo. Então quando Mordecai ficou sabendo disso, ele ficou desesperado. E ele ficou com tanto medo ao saber dessa notícia que ele rasgou as suas vestes. Essa expressão de rasgar as vestes era literal, era de verdade. Eles rasgavam as vestes quando eles ficavam temerosos com alguma coisa. Vou explicar o porquê. Porque rasgar as roupas e vestir-se com um pano de saco era algo que era feito para mostrar um sinal de profunda tristeza naquela época, entendeu? Era para mostrar um desastre que estava para acontecer ou já tinha acontecido na vida da pessoa. Era uma expressão que eles tinham naquela época. E foi isso que Mordecai fez. Ao saber dessa notícia, que todos os judeus deveriam ser mortos, então ele ficou desesperado. Mas sabe o que ele fez? Se lembrou que havia um Deus que cuidava de seu povo, que cuidava dele, que cuidava da rainha Esther, o povo judeu, aquele que acreditava em Deus, que confiava no cuidado de Deus. Então ele foi até o palácio para contar para Esther o que estava acontecendo lá dentro. Ele falou: Esther, está acontecendo aí dentro do seu palácio. O rei determinou que Haman poderia escrever um decreto que ia matar todos nós judeus. Esther, ele vai me matar, ele vai matar todo o povo judeu, e você é uma judia, você tem que nos ajudar. E aí começou o perigo para a vida de Esther. Como é que ela ia poder ajudar o povo judeu a se livrar desse decreto se ela não adentrasse a presença do rei? Se ela não fosse até ele para conversar com ele? Mas como que ela poderia, crianças, entrar na presença do rei se o rei não tinha convocado a sua presença? Se a regra daquela época você só pode entrar na presença do rei se ele te chamar. Então Esther ficou naquele impasse, naquele medo. Ela falou: e agora, se eu tentar conversar com o rei e entrar na presença dele para ajudar o meu povo e ele acabar me matando, ele acabar me tirando o reinado, eu vou acabar sendo prejudicada e não vou ajudar o meu povo, eu não vou poder ajudar o povo judeu. Então a Esther teve a seguinte ideia: diante do caos, ela respirou fundo, pensou: eu vou buscar em quem pode me ajudar. E quem é que pode ajudar ela a resolver esse problema? Era Deus. Deus que poderia dar o direcionamento para ela. Então, antes dela tomar qualquer atitude de sair infringindo a lei, primeiro ela levou em oração e jejum todo esse acontecimento, toda essa situação que estava acontecendo naquela época. E ela avisou a Mordecai para que, junto com ela, o Mordecai e o povo também orasse por 3 dias e jejuasse por 3 dias, não comesse e não bebesse nada. Só depois disso, crianças, só depois de orar, jejuar por 3 dias buscando a presença de Deus, que Esther foi preenchida de coragem, de fé no cuidado de Deus. E ela estava disposta a correr esse perigo, porque sabia que Deus estava junto com ela. Quanta coragem Esther tinha, não é mesmo, crianças? Nessa história, crianças, a gente está vendo um ato de coragem da rainha Esther. Mas antes de qualquer tomada de atitude, em meio ao caos, em meio a alguma situação de perigo, alguma situação difícil que às vezes a gente passa, Esther mostra o que é que devemos fazer. A lição da aula de hoje é: antes de qualquer atitude, a gente precisa sair e buscar a presença de Deus em oração, em jejum, como ela fez. Ela fez por 3 dias, buscando a presença de Deus, buscando direcionamento para que Ele guiasse seus passos, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito a cumprir. E ela não quis ser desobediente, ela não quis tomar alguma atitude por ela mesma. Ela primeiro foi buscar a presença de Deus.
Então fique com essa lição para a aula de hoje. Veio o perigo, mas o que ela fez em meio ao caos? Respirou e falou: vou buscar a presença de Deus em oração e jejum. Entendeu, crianças? É isso que vocês precisam aprender com a lição de hoje. Vai ter muita mais histórias para vir da Esther. E essa questão da gente ter planos de Deus e descobrir esses planos de Deus, você vai entender um pouco melhor na próxima aula. Não percam essa sequência de série de aulas, porque uma está ligada à outra, umas vai estar unindo o conhecimento da outra, e você vai compreender, no geral, que o perigo veio para Esther, ela orou, ela jejuou, porque Deus tem um plano. E aí você vai entender melhor esse plano na próxima aula, vai entender nas próximas aulas o desfecho dela ter violado essa lei e ido até a presença do rei para falar com ele. Então, um beijo, fiquem com Deus e não perca a próxima aula.